Olá, gente, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Eu sou a Yane Bronze, especialista em bronzeamento, e hoje vamos falar sobre fototipos de pele, certo? Esperar o pessoal entrar aqui, estamos novamente tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, tá? E hoje eu trouxe um tema realmente, fundamental para quem trabalha, com bronzeamento, que é o fototipo de pele. Ele que vai nos oferecer, o melhor resultado para suas clientes. Já pega aqui, ó, o aviãozinho, encaminha para 3 pessoas. O pessoal que está aqui no YouTube pode interagindo também com a gente, tá bom? E a gente vai falar sobre fototipo de pele. Vocês conhecem fototipo de pele? Vocês sabiam que fototipo de pele, ele pode ser um fator decisivo no bronzeamento? Ele ser impecável ou ser aquele bronzeamento que não atingiu resultado nenhum? Vocês sabiam disso? Então fica aqui comigo que eu vou trazer para vocês, para vocês entenderem e identificar todos os fototipos de pele, que a gente não tem nenhum nem dois, não, são 6 fototipos de pele, tá? E como eles influenciam, no resultado diretamente do bronzeamento da sua cliente. Então, esperar o pessoal entrar mais um pouquinho para a gente realmente começar a falar sobre fototipo. Já vou perguntar aqui, me conta aqui, tá? Nos comentários. Vocês já trabalham fazendo essa análise do fototipo no atendimento da sua cliente? A sua cliente chega, vocês já começam, a fazer essa avaliação do fototipo? Vocês trabalham com essa análise de fototipo? Ou a cliente chega, é o mesmo protocolo para todo mundo? É o mesmo tempo de exposição para todo mundo? Me contem aqui, tá? Botem aqui para mim se vocês trabalham com essa análise de fototipo de pele. Ou se ainda tem dúvida, de como isso ele pode funcionar. Quero ouvir vocês. O pessoal está entrando na live. Já vim aqui, já falei sobre fototipo, mas a gente vai descobrir, realmente os segredos do fototipo de pele. Aqui eu vou falar um guia, assim, bem prático, perfeito, que você vai montar no seu estúdio. E o que vocês entendem sobre fototipos de pele? Me digam aí. Se eles são o tom da pele, o que é que vocês entendem por fototipo de pele? A gente tem 6 fototipos de pele. E os fototipos de pele, ele é uma classificação, que define como cada pele ela reage ao sol. Então, a gente tem 6 fototipos de pele, desde o tom mais claro, que é o fototipo 1, até os tons mais escuros, são os fototipos 5 e 6. E ele é definido nessa classificação por uma escala. E essa escala, ela foi criada pelo Dr. Deixa eu lembrar, Fitzpatrick. Então, ele fez essa escala, Ele criou essa escala de cor. E hoje em dia, para a gente que é personal bronze, facilita muito, Ajuda a gente a planejar melhor as sessões de bronzeamento, E evitar problemas como queimadura e alguns resultados, que não são, que acaba não sendo entregado, porque não fez um protocolo correto, dependendo daquele fototipo de pele. Então, fototipo de pele é uma classificação, que define cada tipo de pele quando ela reage ao sol. Então, o fototipo de pele 1, ela reage de uma forma, fototipo 2 reage de uma forma, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, com base nisso, foi criada uma escala, E nessa escala, vou mostrar para vocês aqui, os fototipos de pele, que vai de 1 ao 6. Vou mostrar tanto aqui. Conseguem ver? Vou mostrar também aqui no YouTube. Temos o fototipo do 1 ao 6. Então, com base nesses fototipos, a gente vai falar aqui sobre cada um deles, assim, bem breve.
porque eu já fiz uma live aqui falando especificamente de fototipo de pele, né? A pele clara, o fototipo 1, é aquela pele clara, tá? Bem clara, gente. Geralmente é uma pele que tem sarda, tá? E ela queima com muita facilidade, tá? E ela é difícil de bronzear. Muito difícil de bronzear. Esse fototipo 1. Já o fototipo 2 é uma pele clara, né? A fototipo 1 é muito clara. O fototipo 2 é uma pele clara. Vou mostrar para vocês. Fototipo 2. É melhor estar demonstrando para vocês entenderem, né? Não só não falar e mostrar assim a escala, né, de cor dos fototipos de pele. Então, esse é o fototipo de pele 2, que ele queima, tá? Queima também rápido, mas pode sim alcançar, né, um leve bronzeado. A gente vai trabalhar com as peles aqui que queima e as que não queima, as que bronzeiam com facilidade, as que não bronzeiam com tanta facilidade. Então, o fototipo de pele 1, né, que é aquele fototipo de pele muito clara, ela geralmente são com sardas, dificilmente bronzeia e queima com muita facilidade. Então, a gente tem que ter todo um cuidado quando a gente vai receber uma cliente que é fototipo de pele 1 e 2, né? De preferência, a gente vai atender essas clientes nos primeiros horários da manhã, porque o UV, ele está baixo. A gente não vai atender essas clientes lá para 9, 10, 11 horas da manhã. Primeiro que elas não vão nem aguentar. Então, são fototipos de pele que a gente tem que atender no primeiro horário, a partir de 7h30, tá? 7h45, 8 horas, são esses fototipos de pele que a gente dá prioridade. Então, entender o que é fototipo de pele vai fazer você uma avaliação, né, da sua cliente, para que ela entregue o resultado. Se você bota uma cliente que é fototipo 1 e 2, no horário de 10 horas, você não vai entregar um resultado da sua cliente. A pele dessa cliente, a tendência maior é de ficar queimada, não bronzeada. Porque ela dificilmente fica bronzeada, então requer várias sessões, né? Várias. No mínimo, de uma cliente de fototipo 1, tem que ser de 5 a 6 sessões. Já fototipo 2, a gente tem fototipo 2 que com 4 sessões, 5 sessões, a gente já consegue entregar o bronzeado. Sabendo nós que bronzeamento é gradativo, tá? Para todos os fototipos de pele. Vamos agora para o fototipo de pele 3, que é a pele morena clara. Essa pele morena clara, né, ela queima moderadamente, mas bronzeia gradativamente. Vou mostrar para vocês o fototipo 3. É uma pele morena clara. Talvez para vocês dê uma certa diferença aí, tá? Então, essa é a morena clara. Como eu falei, ela queima, né? Moderadamente, a gente tem que ter um cuidado também com essa pele, né? Porque ela já é morena, que a gente não vai ter cuidado com ela, vai ter cuidado sim. E ela bronzeia gradativamente. 4 sessões, tá? 5, dependendo da ativação da melanina dessa cliente. Já o fototipo de pele 4, gente, é aquela pele morena, né? Média. Então, a morena média, ela é uma pele que bronzeia com facilidade, tá? E quase não queima. Não é porque que não queima, a gente vai, né, deixar a cliente no sol. Não, é um fototipo de pele 4 que também requer cuidado, como qualquer outro tipo de pele. Tem algumas particularidades, claro que tem, como eu falei com vocês, né? O fototipo 1 e 2, a gente dá prioridade, né, preferência a atender nos primeiros horários. Os horários de 7h30, 7h45, 8 horas. Mais tardar 9 horas da manhã. A gente não atende cliente 10, 11 horas, fototipo 1 e 2. A 3 e 4, a gente já começa a atender entre 8, 8h30, 9 horas, elas conseguem sim. Sendo que tem que ter atenção, porque é um tipo de pele que ainda pode queimar. Vamos para o fototipo 5 e 6, que são as nossas peles mais escuras, né? O fototipo de pele 5 é a pele morena média, que bronzeia com muita, mas muita facilidade. E ela quase não queima.
vai dar um diferencial por causa do filtro. Então, essa aqui é uma morena, um fototipo de pele morena, né, escura. Ela, como é que se diz? Dificilmente ela queima e tem um bronzeado realmente intenso. É um fototipo de pele que eu digo que dá um resultado assim de imediato. Primeira sessão tem aquele resultado espetacular, tá? Já o fototipo de pele 6, que é o nosso fototipo da pele negra, né? Que ela não queima, tá? Porque ela já tem uma alta proteção natural, por ela tem uma melanina muito ativada. Então, mas pode ainda, né, ganhar aquele brilho dourado, né? E também tem que ter toda a técnica adequada para trabalhar com fototipo de pele 6. Não é porque é um fototipo de pele resistente, porque é um fototipo de pele que consegue ficar mais tempo no sol, a gente consegue deixar a cliente mais tempo, né, no sol, ela consegue chegar entre aquele horário de 9h30, 10 horas, que a gente consegue deixar ela um pouquinho a mais, né? 1h30, no máximo 1h30, 1h15 no sol. Então, são esses, né, 6 fototipos de pele. Agora me diz aqui, eu quero saber qual fototipo de pele é mais comum aí no seu espaço de bronzeamento. Me conta aqui. Qual é o mais comum aí no espaço de vocês? Fazendo um calorzinho aqui. Respondam, gente. Fototipo de pele 3. Fototipo de pele 5. Vai ser muito diversificado. Aqui eu não tenho tanto fototipo de pele 1 e 2, não. Meu fototipo de pele aqui mais comum é entre o 4, 5 e 6. 3, 4, 5 e 6. São esses fototipos mais comuns aqui no meu espaço. Eu quero saber no seu, então deixa aqui, tá? Qual é o fototipo de pele aí no seu espaço de bronzeamento mais comum, tá? Agora eu vou falar para vocês como é que esses fototipos de pele eles influenciam, né, no planejamento da sessão de bronzeamento de vocês. Como é que eles vão influenciar? Mas a Anne influencia. A importância de a gente fazer um planejamento personalizado, conhecer o fototipo de pele da sua cliente, que ele vai ajudar, né, a definir 3 coisas. Então, a gente, sim, conhecendo, né, o fototipo de pele, a gente vai fazer um planejamento personalizado. Né? Então, quais são essas 3 coisas que a gente ajuda a definir? A primeira coisa é o tempo ideal de exposição ao sol. A gente conhecendo o fototipo de pele da nossa cliente, a gente vai deixar ela, né, o tempo ideal no sol. A gente não vai deixar um fototipo de pele 3, né, o mesmo tempo de exposição que um fototipo de pele 5, nem muito menos o tempo de fototipo de pele de uma cliente 1 vai ficar, né, se uma cliente do fototipo 1, ela fica 20 minutos no sol, ela não vai ficar 30 nem 35. Então, a gente conhecendo o fototipo de pele, a gente vai fazer esse planejamento personalizado, porque cada cliente é única e a gente tem que fazer esse planejamento individualizado, personalizado, que é assim que a gente funciona, né, trabalha aqui no espaço. A cliente chegou, a gente vai entregar uma ficha de anamnese, a gente vai fazer a avaliação da cliente e a gente vai fazer um planejamento personalizado, juntamente, né, com todas as outras orientações e informações que ela deixou, né, na ficha de anamnese dela. Qual é a outra coisa que a gente ajuda a definir? O tipo de bronzeador, né, o tipo de ativador, o tipo de potencializador que a gente vai utilizar nessa cliente. Quando a gente conhece o fototipo de pele, a gente vai, né, trabalhar com parafina à base de creme, parafina, né, ativadores à base de creme, ativadores à base de óleo, para um certo fototipo de pele. Se é um fototipo de pele 2, a gente normalmente não vai trabalhar com ativadores à base de óleo, porque eles aquecem muito mais rápido. Se é um fototipo de pele, é uma pele sensível, fototipo de pele 2,
é uma pele sensível, né, que praticamente ela queima com facilidade. A gente tem que fazer o quê? Vai trabalhar com parafina, que são os ativadores à base de óleo? Claro que não. Porque se a gente tem que deixar a cliente 20 minutos, a gente não vai conseguir. Ela vai se sentir incomodada, ela vai dizer, Ayane, tá esquentando muito, eu tô sentindo minha pele muito quente, aquecida, né? E a gente pode realmente desencadear uma queimadura dessa pele dessa cliente por ela ser um fototipo de pele 1 e 2, ou 2, né? Então, a gente não vai trabalhar com ativadores à base de óleo com clientes com fototipo 1 e 2, né? A gente pode colocar a parafina nela, que são os ativadores à base de óleo, já na última sessão, lá na quinta, na sexta sessão. Por quê? Aquela pele já vai estar bronzeada, ela já vai ter uma resistência, né, ao sol. E então, a gente vai conseguir entregar, botar um ativador à base de óleo nas últimas sessões dela, assim, já praticamente para terminar também a última sessão. E como é que eu posso dizer? O número de sessões, lembrei agora. A gente vai ver quantas sessões. Se uma cliente é fototipo 3, ela vai fazer de 4 a 5 sessões. Isso é avaliação sua. Você conhecendo bem o fototipo de pele. Por isso que é importante a gente conhecer o que é fototipo, a gente analisar, a gente planejar e fazer esse atendimento personalizado. Porque até a quantidade de sessões a gente vai planejar. Uma cliente que é fototipo 6, ela vai precisar de umas 3 sessões. Se for uma fototipo 1 e 2, ela vai precisar de muito mais sessões. Então, a gente precisa conhecer o que é fototipo de pele para a gente fazer, né, o tempo ideal de exposição ao sol. Dizer que, ó, Maria é fototipo 2, ela vai ficar 20 minutos de frente e 20 minutos de costa. A gente vai utilizar um ativador à base de creme em Maria, porque ela é fototipo 2, e Maria vai fazer de 5 a 6 sessões para a gente realmente entregar aquele bronzeado, né, perfeito a ela, porque é um fototipo de pele sensível, né, que dificilmente fica bronzeada e facilmente tem queimadura. Diferente, né, de Joana, que tem um fototipo de pele 4, e ela vai ficar, né, 35 minutos de exposição ao sol. Já estou dando dica para vocês aqui. Estou fazendo avaliação de clientes com fototipos 2 e fototipo 4. Peguei essa dica de ouro. Então, Joana, que tem fototipo 4, ela vai ficar 35 minutos no sol a 40 minutos. A gente pode utilizar tanto ativadores à base de creme, quanto ativadores à base de óleo, né, em Joana. E Joana vai fazer 3 sessões. A gente já vai deixar lá tudo planejadinho. Entender o porquê que é importante, né? Entender sobre fototipo, a gente precisa entender para a gente fazer um planejamento individual e personalizado. Outras dicas que eu vou dar para você sobre cada fototipo de pele, tá? O fototipo de pele 1 e 2, né? Já falei aqui que é um fototipo de pele que as clientes são as peles mais sensíveis, elas precisam de um cuidado maior. Não é que as outras não precisem de cuidado. Elas precisam de um cuidado maior, né? A gente tem que apostar, né, em exposições mais curtas e progressivas, e sempre com produtos que tenham fator, né, de preferência, que tenham fator de proteção. Utilize nessas clientes, né, os protetor solar. Ainda mais se for a primeira sessão dela com vocês, utilize o protetor solar. Se não colocar de primeiro momento, misture, faça uma misturinha no ativador, né? E passe na pele dessa cliente. Com certeza ela não vai ficar vermelha, tá? Já no fototipo 3 e 4, essas clientes, elas tendem, né, a ter ótimos resultados, né? Com menos sessões, mas ainda assim é importante a gente controlar o tempo de exposição, para evitar o quê? Que elas fiquem vermelhas, porque elas bronzeiam com facilidade, mas ainda assim elas podem ter queimadura. Então, a gente vai trabalhar com essas clientes com menos sessões, né,
de 3 a 4 sessões, mas ainda com cuidado para evitar as vermelhidões e as queimaduras. Já nos fototipos 5 e 6, gente, essas peles já têm uma pigmentação. Então, você pode trabalhar realmente no realçando, né, o brilho, uniformizando o tom da pele dessa cliente, sempre hidratando bem. Então, são essas dicas que eu dou para vocês de cada fototipo de pele. Falei do fototipo 1 e 2, depois falei do 3 e 4, 5 e 6, porque são fototipos bem parecidos, né? Bem parecidos. Você vai trabalhar praticamente com os mesmos ativadores, porém vai diferenciar aí um tempo de exposição, porque até o tempo de sessão de um fototipo 1 e um fototipo 2 podem ser igual. O ativador que você vai utilizar no fototipo 1 e no fototipo 2 também pode ser iguais, mas o tempo de exposição ao sol é diferente. O fototipo de pele 1 não é o mesmo tempo que um fototipo de pele, né, 2. E dicas para você que é personal, né? Vou falar aqui um passo a passo para você identificar, né, o fototipo logo assim no primeiro momento. O cliente chegou no seu espaço, você vai aprender agora, pega um papel e caneta aí, você vai aprender assim, esse passo a passo para identificar o fototipo de pele no primeiro momento. A cliente chegou no seu espaço, né? Você vai pegar, ó, aplicar sua ficha de anamnese e vai aprender agora o passo a passo para identificar. Já pegaram papel e caneta? Pegaram papel e caneta? Me digam aí. Se você ainda não, né, não tem o costume ainda de trabalhar, né, não tem ainda, tem dificuldade, né, de identificar o fototipo de pele. As dicas que eu te dou, passo a passo, é para você identificar qual fototipo de pele é dessa cliente. A primeira coisa, você vai observar o tom, né, da pele da sua cliente. Principalmente, você vai pedir ela, de preferência, que não venha, né, de uma sessão de bronzeamento, ou que ela não venha de uma exposição ao sol, tá? Ela tem que estar ali bem natural, aquela cor dela, o tom de pele natural. Então, observe o tom de pele da sua cliente. Essa é a primeira identificação que você tem que fazer. A segunda é você vai perguntar a ela se ela, né, como é que ela reage ao sol. Se ela se bronzeia, né, com facilidade ou se queima com facilidade. E lembra que a gente trabalhar lá na frente sobre essas questões de bronzeia, quem bronzeia com facilidade, quem queima com facilidade. Então, você vai perguntar à sua cliente, tá na dúvida do fototipo de pele dela, vai perguntar, ô, dona Maria, a senhora, quando vai para o sol, quando vai para a praia, quando vai para a piscina, a senhora queima com facilidade ou a senhora se bronzeia com facilidade? Né? Se ela falar, eu fico vermelha com facilidade, eu já tive uma queimadura, ó, sinal de alerta. Essa é uma cliente que ela pode ser fototipo 1 ou 2. Se ela falar assim, ô, Ayane, eu bronzeio, mas devagarzinho, ó, fototipo de pele 3. Quando você conhece o fototipo, começa a colocar isso em prática, a avaliação do fototipo de pele da sua cliente, você vai tirar de letra, de letra. E outro passo que eu vou dar para vocês é pegar a escala. Lembra da escala de Dr. Fitzpatrick? Então, você vai pegar a escala de cor. Vai pegar a escala de cor e vai ver, ó. Vai pegar ali, ó. Meu Deus, estou com dúvida. Vai dizer qual dessa escala aqui a minha cliente parece mais. Então, isso aqui ela vai te facilitar, fazer com que você tenha realmente um atendimento, né, totalmente personalizado para sua cliente. Como adaptar, Yane, o atendimento, né, de acordo com o fototipo de pele? Como é que eu faço? Né? Como é que eu adapto o meu atendimento para cada fototipo de pele? Já falei aqui com vocês. Fototipo 1 e 2 são sessões mais curtas, tá? Então, são aquelas clientes que vão ter uns intervalos maiores, né, de sessões. Então, fototipo de 1 e 2,
tempo de exposição mais curto, coloca isso em prática, tá certo? Chegou uma cliente que você viu, fez a identificação, que ela queima com facilidade, né? Que o tom de pele dela é bem mais claro. Então, você vai dizer assim, ó, sinal de alerta. Essa é uma cliente que eu tenho que deixar, né, menos tempo de exposição ao sol, né? E ela vai ter que ter uma quantidade de sessões maior, com intervalos realmente maiores de uma sessão para outra. Já o fototipo 3 e 4 são sessões que eu digo sessões moderadas, né? Com muita, gente, hidratação. Oriente a sua cliente a fazer hidratação somente nesses fototipos 1 e 2, ou 3 e 4. Então, são sessões moderadas. 3 e 4, dá para você fazer, deixar uma cliente 30 minutos, 35 minutos no sol. Se ela já está na segunda, partindo para a terceira sessão, a gente consegue deixar um pouquinho mais de exposição ao sol, porque ela já fez a primeira sessão, já fez a segunda, a terceira a gente consegue deixar ela, em vez de 30 minutos, a gente consegue deixar 35, 40. Mas isso tudo é com avaliação, né, de você entendendo o que é fototipo de pele. Já o fototipo 5 e 6, a gente vai trabalhar. O foco do fototipo 5 e 6, gente, é brilho e uniformização, né? Como é que a gente faz isso? Utilizando muito óleo, tá? Óleos específicos, tá? São parafinas realmente específicas. Então, a gente vai trabalhar o fototipo 5 e 6 com a uniformização da pele, entregar o brilho da pele negra. Então, é desse jeito que você vai adaptar, né, o seu atendimento de acordo com cada fototipo de pele. Então, entendendo direitinho? Quem aqui já faz, né, esse tipo de análise no atendimento? Me digam aqui, vocês fazem esse tipo de análise no atendimento de vocês? Consegue identificar quem é o fototipo de pele 1, fototipo de pele 2? Consegue fazer um atendimento personalizado para cada cliente? Conseguem? Coloca aqui para mim se vocês conseguem fazer já essa análise no seu atendimento. Se ainda não faz, né? Se você acha que isso essa informação está te ajudando, né, no seu resultado, coloca também aqui para mim, certo? Então, vamos fazer aqui um resumão, o que foi que a gente viu hoje, né, aqui na nossa live. Nós vimos fototipos de pele, né, que a gente precisa saber o que é fototipo, a gente precisa avaliar o fototipo de pele para a gente oferecer um bronze natural, um bronze seguro, né, um bronze bonito, personalizado, entender realmente que o fototipo de pele, né, da sua cliente, ele vai se diferenciar, né? E de cliente para cliente, fototipo a fototipo. E com isso você tem que aprender a entregar realmente um atendimento personalizado. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, já compartilha, já curte, tá? Já manda para aquela personal que você precisa falar assim, ó, ela precisa conhecer mais sobre fototipo, ela precisa aprender a adaptar, né, o seu atendimento de acordo com o fototipo, tá? Então, clica aqui, já curte, já compartilha, já segue a gente lá no YouTube, @YaneBronze, tá? E o que eu digo para vocês? Muito obrigado e até a próxima live. Tchau, tchau. Bom bronzeado para todas vocês.